paz perfeita que seja multiplicada. O nosso tema hoje é Cristo, a sua deidade, a sua divindade. Muitos dizem que Cristo não era Deus, que Cristo não era todo-poderoso. Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, ele traz uma profecia sobre Belém. Belém, a casa de pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então nada mais natural do que o pão nascer na casa de pão. Mas só que esse texto ele vai muito mais além do que uma promessa a um rei, uma promessa a alguém que se assentaria no trono de Israel. Ali fala que, e tu, Belém, terra de Efrata, posta entre menores as cidades de Judá, de ti sairá, nascerá aquele que há de reinar, de ser rei em Israel. Qual a sua origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí evoca a deidade, a divindade de Cristo como eterno. Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele diz, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Pai da eternidade. Pai é mais antigo do que a própria eternidade. Hebreus diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso evoca os seus dias como homem e como Deus na eternidade. João, no capítulo 5, diz que ele estava no seio do Pai, em oculto. O mais interessante é que João, no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Em algumas traduções vem escrito ali, no princípio era o verbo. O verbo, ele expressa alguma coisa. Eu amo, tu ama, ele ama. O verbo expressa. Jesus, ele não ama, ele é o amor. Então ali é a palavra. E o mais interessante é que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim, e disse Deus, haja luz. Ali o que entra é a palavra, ou seja, não a palavra no efeito de criar, mas sim o próprio Jesus Cristo. Porque, e disse Deus, era ele falando. Lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, vi o céu aberto e um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se fiel e verdadeiro, julgava e pelejava com justiça, os exércitos do céu o seguia, ele tinha um nome que ninguém sabia, e o seu nome era a palavra de Deus. Aí entra lá em Gênesis. O mais interessante que é Hebreus 1 diz assim, o Pai, Deus falou aos filhos, a Israel, à humanidade no passado, pelos profetas. Hoje ele fala pelo Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. Gênesis capítulo 5 diz que no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus. Quem era essa semelhança de Deus? Hebreus capítulo 1, versículo 3, a expressa imagem da pessoa de Deus, Jesus Cristo. Ele é a semelhança de Deus, a palavra de Deus, o Pai da eternidade, o eterno, o precursor, o príncipe da paz, ou seja, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. A única coisa que Cristo não criou foi o seu corpo. Lá em Hebreus diz que, e corpo para mim tu preparaste. Porque se ele preparasse o próprio corpo, ele seria pai dele mesmo. Então essa função ficou para o Pai, o Senhor, o grande Deus. Deus abençoe.